Bom, vamos falar sobre gerenciamento de endereço IPv4 e IPv6. Então, a gente vai explicar os princípios do gerenciamento do IPv4 e IPv6, escrever o que são os limites de rede, como que é a finalidade, como funciona a tradução de endereços, quais os problemas do IPv4 e os recursos que o IPv6 tem. Então, todo roteador lhe fornece um gateway por meio do qual os outros vão ter acesso e se comunicar com outros. Então, aqui a gente olhando essa imagem, a gente tem a internet, nós temos o nosso roteador, onde ele tem aquele servidor de HTTP, igual a gente configurou na outra aula, e ele é o gateway para todos os computadores que fazem parte dessa rede local. Então, esse roteador aqui, ele é o limite da rede. O que que acontece? O computador, esse computador aqui cliente, ele tem o IP 92.168.101, a máscara 255.255.255.0 e o gateway padrão 92.168.1.1. Se esse computador quer acessar outra rede, ele vai passar pelo gateway. Então, o gateway é o que fornece o limite da minha rede. Tá? E ele também é a porta de entrada, né, da internet para a minha rede local. Aqui, então, por exemplo, a gente tem o exemplo de novo, tem nossa rede lá do provedor de serviço, ao qual eu me conecto, e esse roteador aqui ele vai ter um IP interno, que vai ser na mesma faixa dos IPs dos clientes dessa rede interna, normalmente vai ser rede endereço privado, né? Se a gente olhar nos nossos endereços, vocês vão ver que normalmente vai iniciar ou com IP 10, ou com IP 172.16, ou com IP 192.168, porque são as faixas de endereços privados. Tá? Então, o roteador possui um IP privado e possui um IP público que vai fazer acesso à internet. Tá? Então, só lembrando que sempre o IP que está configurado no roteador, ele vai ser o getter de todos os outros computadores que estão na minha rede. Obviamente que para a gente poder acessar a internet, a gente precisa de um endereço público. Como a gente não tem endereço público na nossa rede local, o que que a gente faz? A gente faz uso do NAT, tá? Que o NAT ele é tradução de endereço de rede, né? Então ele vai fazer essa tradução. Então o que que ele vai fazer? O nosso roteador ele vai ter um endereço público e vai ter um endereço privado, né? E aí quando a gente vai fazer o acesso, esse roteador ele vai fazer a conversão, ele vai pegar o endereço IP de origem, né, a porta de origem, e vai traduzir isso, né, para um IP público, né, e a porta que ele vai utilizar. Vou mostrar esse videozinho, essa ilustração. Ó, eu estou saindo 92.168.1.2 através da porta 37.654. O IP de destino 200.100.75.99, que é lá no servidor web. Chegou no roteador, o roteador ele faz o quê? Ele cria o NAT, então ele faz essa tradução, ele vai sair com o IP público, uma outra porta e até chegar lá no servidor. Quando isso retornar, esse pacote retornar, ele vai verificar, olha, chegou um IP com destino para 200.100.52 para a porta 46.623. O que que ele vai verificar? Ele vai verificar nessa tabela qual é o host que ele tem que enviar. E aí ele faz isso, né? Então isso é o processo de NAT que a gente chama, tá? Que a gente executa sempre que a gente tem uma rede local com endereçamento privado e a gente quer acessar a internet. Então é feito esse processo. Quais são as necessidades de IPv6, né? Então a gente sabe que o IPv4 está ficando sem endereços, praticamente já se esgotou aí em todo o local, né? E o IPv6 ele foi projetado para ser o sucessor do IPv4. Lembrando que o IPv6 ele tem um espaço de endereçamento bem maior, ele tem 128 bits em comparação com os 32 bits do IPv4. Então isso ele fornece aí 340 decilhões de endereços possíveis.
E a ITF, que é a Força da Tarefa de Engenharia da Internet, desenvolveu então esse sucessor, né, e incluiu também aí muitas melhorias, né? Então, um exemplo deles é o ICMP versão 6, né, que ele, além de fazer a resolução de endereços, ele também faz uma autoconfiguração, então facilita bastante. Aqui só para vocês terem uma noção, né, isso aqui era uma previsão mais ou menos de datas de esgotamento dos registros de internet regionais, né, que a gente tem 5 espalhados no mundo, tem a LACNIC, a ARIN, o RIP, a FNIC e a PNIC. Então, por exemplo, aqui no LACNIC, a data de esgotamento de IPv4 estava com a data lá de abril de 2011. Nós já estamos em 2021, então já faz aí 10 anos aí que se esgotou, né, no LACNIC. O que quer dizer? A IANA ela não fornece mais blocos de endereço IPv4 para o LACNIC. O LACNIC ainda pode ser que tenha algum bloco lá reservado, guardado, ou ele já foi distribuído para todos os outros provedores, e os provedores ainda têm algum bloco, mas então não tem como tu ter novas redes IPv4. Então, com isso a gente precisa aí trabalhar com IPv6. Com o advento da internet das coisas, o que tem crescido substancialmente, né? E a necessidade da gente conectar essas coisas à internet, elas precisam também ter endereço IP. Então, isso também vai necessitar muito aí de novos endereços. Então, por isso, a necessidade de fazer essa transição para o IPv6. Aqui só para vocês terem uma noção, né, do tamanho, então o IPv6 ele tem 340 decilhões de endereços disponíveis. Com isso a gente não tem necessidade mais de NAT, né, e também tem essa capacidade de simplificar a forma de autoconfiguração. Traduziu tudo aqui. Né? O que vai acontecer? Essa transição do IPv4 para o IPv6 ela pode demorar mais do que eles pensavam, né? Na verdade, isso depende muito dos provedores de serviço e também das próprias empresas, né, de fazer isso aí. Então, eles vão coexistir, né? Vai existir IPv4 e IPv6 ainda por muito tempo, só que eles não se comunicam diretamente. Para isso, o que a gente tem que fazer? O melhor cenário é se todas as redes conseguissem implementar pilha dupla, que é o quê? Tu ter tanto IPv4 como IPv6 na tua rede. Né? Então, aí tu se comunica tanto para IPv4 como para IPv6. Tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma rede nova que eu não tinha endereço IPv4, eu vou ganhar apenas endereço IPv6. Então, com isso eu já não vou conseguir implementar pilha dupla. Né? Mas agora todas as empresas que já tinham endereço IPv4, elas conseguem implementar IPv6. Outra técnica que a gente usa é a tecla de tunelamento. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu tenho rede IPv6, né? E para ela se comunicar, por exemplo, aqui eu não tenho uma rede IPv6 no caminho. Então, eu crio uma pilha dupla aqui e faço um túnel para fazer essa comunicação. E o semelhante também é usar um NAT64, né, que daí ele faz essa tradução de uma rede IPv6 para uma rede IPv4 e vice-versa. Tá? Mas o melhor cenário é a gente trabalhar com pilha dupla. Ali ele fala da questão do sistema hexadecimal, que é a forma de representação do IPv6, e aqui a gente vai falar um pouquinho da autoconfiguração do IPv6 e o que são endereços locais de link local. Né? Existe uma forma de trabalhar de forma dinâmica essa autoconfiguração dos hosts com IPv6 sem precisar utilizar DHCP. A gente tem o serviço de Slack, que é a autoconfiguração de endereço sem estado, que ele vai permitir que esse host ele crie seu próprio endereço roteável pela internet, que a gente chama de endereço unicast global, sem a necessidade de ter esse DHCP. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma solicitação de roteador, né, dizendo que ele necessita de um endereço, e o roteador vai enviar qual é o prefixo da rede, né, e o tamanho desse prefixo e qual é a informação do getter. Com isso, ele consegue gerar o seu próprio endereço. Tá? Isso é uma forma, né? E aí a gente também vai ter um endereço de link local que vai ser usado apenas para
para acesso local, tá? Para se comunicar com dispositivos da mesma rede. A forma de representação desses endereços. Endereços IPv6 são endereços que têm 128 bits, então eles são representados em notação hexadecimal. E aí usa 2 pontos para dividir esses endereços, tá? Então eles são divididos em 16 bits, né? Então a gente tem aqui, a gente chama de 2001, na verdade como hexadecimal é 2001, 2 pontos, 0db8, 2 pontos, 000, e assim por diante. Isso aqui a gente chama de a forma de representação preferencial. Porém, para ficar mais fácil da gente configurar e entender, a gente pode fazer uma compactação, né? Então a gente pode omitir, desculpe, os zeros que estão à esquerda. Então, por exemplo, aqui, ó, 2001 eu não consigo simplificar nada. O 0db8 eu posso tirar esse zero da frente aqui. E quando eu tenho tudo zero, eu posso colocar apenas um zero. Por exemplo, eu tirei os 3 zeros da esquerda, aqui ficou só um zero. E aqui, quando eu tenho um conjunto de zeros, o que eu posso fazer? Eu posso trocar por 2 pontos, 2 pontos. Então, esse endereço aqui é o mesmo sem esses dois aqui. Aqui no formato comprimido, né? E aqui no formato preferencial, no formato estendido. Aqui tem umas atividades aí que vocês podem brincar aí com os endereços, né? Aqui, por exemplo, omitindo o zero à esquerda, vai ficar só um 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Né? E o formato comprimido poderia ser 2 pontos, 2 pontos, 1. Se eu verificar, está correto, porque eu omiti todos os outros zeros. Então aí a gente viu como trabalhar com o gerenciamento de IPv4 e endereço IPv6. Ok?